dia, queridos, sejam muito bem-vindos. Esse é o Tratando a Alma em tempos de confinamento, de distanciamento social. Que nessa manhã você receba uma palavra de vida que faça toda a diferença para você durante esse dia. Nós estamos no Salmo 23. E o Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz mansamente às águas tranquilas. Guia-me, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor é aquele que nos guia nas veredas da justiça, nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ele é o nosso pastor e nós somos ovelhas. Agora, o que significa isso? Guiar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É interessante porque tem pessoas que vivem uma espécie de uma neurose bem grave. Elas querem ouvir Deus o tempo todo. Se você está ouvindo Deus o tempo todo, você precisa parar e pensar um pouquinho e talvez até buscar uma ajuda. Não é dessa forma que funciona. Não é Deus vivendo a nossa vida, não é Deus vivendo no nosso lugar. Não é assim que funciona. Sabe, a gente tem que viver a vida com naturalidade, a gente tem que viver a vida, né? E viver a vida segundo aquilo que é o nosso entendimento do que seja a vontade de Deus, do que seja a justiça de Deus. Ou seja, obedecendo a nossa consciência, mas fazendo uma oração. Senhor, se o Senhor quer que eu repense algo, se o Senhor quer que eu tome outra direção, se o Senhor quer me dar um outro sentido, então, Senhor, guia-me no teu caminho, guia-me na tua direção, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Porque é um processo natural, é um processo na vida, é uma construção de uma sensibilidade e de uma maturidade espiritual. É Deus na vida, consertando a vida da gente e a gente na vida. É Deus se valendo da própria vida para que a gente possa compreender na prática, na realidade, na experiência, nas reflexões, nas meditações, nas orações, ou seja, na intensidade da vida como ela é, qual é a sua vontade, qual é a sua direção. A gente sabe muito bem que a gente pode perceber a vontade de Deus, entender a vontade de Deus através da sua palavra, da Bíblia Sagrada, através de um estudo da Bíblia, através de um conhecimento da Bíblia, de um trabalho nosso de conhecer a Bíblia, de interpretá-la, de, segundo a nossa consciência diante de Deus, entender qual é a palavra espiritual que Deus tem para nós através da Bíblia. Deus fala muitas vezes através de outras pessoas, de um bom conselheiro, de um amigo, de um líder espiritual, através de uma circunstância concreta da vida, quando a gente aprende algo na experiência, aprende com os nossos erros, com o erro do outro, aprende com os nossos percalços, com as nossas durezas, com as nossas decepções, com as nossas frustrações. Muitas vezes Deus fala conosco através de palavras que são nossas, estão em nós, mas naquele momento não tiveram origem em nós, não saltaram na nossa consciência por conta de nós mesmos, mas o Espírito Santo usa a nossa consciência para falar conosco. Ou seja, é um processo vivo, é um processo dinâmico, que envolve estudo da palavra, envolve oração, envolve sensibilidade, envolve acertar e errar, entender, desentender, compreender
e abandonar o que compreendeu, ter um posicionamento e revê-lo, é algo dinâmico, é algo vivo. O Senhor a cada dia renova as suas misericórdias, a cada dia o Senhor amplia o nosso entendimento e a cada dia o Senhor está nos ensinando algo novo. Então é um processo dinâmico que envolve a nossa vida como ela é. Na realidade da vida é que a gente vai se sensibilizando, que a gente vai percebendo, que a gente vai ouvindo a voz do pastor para segui-lo. E é muito interessante porque a Bíblia diz assim: guia-me. O Salmo diz: guia-me, Senhor, guia-me nas veredas da justiça. Então é o Senhor que nos guia. É exatamente como eu falei. É você vivendo a sua vida, a vida que Deus deu para você viver, e você a vive de acordo com a sua consciência, com o seu entendimento, com a sua realidade, com a sua percepção, inclusive espiritual, inclusive da vontade de Deus, mas ter esse quebrantamento, essa sensibilidade, essa disposição e dizer: Senhor, se precisa mudar alguma coisa, se é em outro sentido, se é em outra direção, se eu preciso rever algo, Senhor, guia-me. É o Senhor que nos guia. A gente conta com a fidelidade de Deus, não é Deus que conta com a nossa fidelidade, não. Não é como algumas pessoas oram e dizem assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me mostra o meu erro, me mostra a minha falha para que eu conserte. Não é nada disso. Olha só o que diz o Salmo 139, um salmo lindíssimo. Os versículos 24 e 25, os dois últimos versículos. Olha só o que ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algo que te ofende, e dirige-me, e guia-me pelo caminho eterno. Então não é Deus me mostrando aonde está o erro para eu consertar. Não é eu que conserto. É o Senhor que me guia. É o Senhor que me conduz. Não é uma fidelidade minha, não é um esforço meu. É eu crer e confiar e depender como ovelha do pastor, depender da fidelidade dele, depender do cuidado dele, depender da graça dele. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses que é Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Então até esse discernimento, essa capacidade de perceber e essa vontade de fazer é algo do Senhor conosco. Por isso que Deus quer conosco um relacionamento. Sabe, querido, enquanto você achar que é por sua conta, que é pelo seu mérito, que é pela sua força, que é pela sua fidelidade, vai ser só cansaço, só enfado e só frustração. Você vai nadar e vai morrer na praia. Você vai lutar, olhar para trás e não ver sentido algum. Não é assim. É o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos conduz. É uma obra da graça de Deus na nossa vida. É como ser conduzido por Ele. Sabe, eu preciso acalmar essa minha ansiedade, essa minha proatividade, essa coisa de que eu preciso fazer, de que eu preciso operar, de que eu preciso mudar, de que eu preciso realizar. Não é assim que funciona com Deus. Não é o que eu faço para Deus, é o que Deus faz em mim. Não é o que eu realizo para Deus que agrada o coração dele, é se eu estou aberto para Ele trabalhar a minha vida, se eu estou disposto a me confrontar junto com o Espírito Santo, a permitir que o Senhor coloque com candura, com amor, a sua mão dentro do meu peito e mexa com o meu coração. Porque até um pecado, para se arrancar de dentro do peito, precisa de candura, precisa de leveza. A gente é bruto, a gente é abrutalhado. O Senhor é o Deus de toda graça e de misericórdia. Ele é que nos guia, Ele é que nos toca, Ele é que nos cura.
Olha só o que diz o profeta Ezequiel, um texto maravilhoso da palavra do Senhor. Ezequiel 36 diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês e os levarei fielmente às minhas leis. Então é Deus quem nos guia. É obra da graça, do amor, da misericórdia e da bondade de Deus em nós. É Deus mexendo com as nossas entranhas, é Deus nos guiando, não é na minha força, não é eu me corrigindo, não é eu tomando a decisão, não é assim que funciona espiritualmente. É eu percebendo a condução do pastor e me deixando conduzir por ele como ovelha. Por isso que seguir a Cristo, seguir o pastor, é um processo de transformação interna, porque a gente, como uma ovelha, não é dócil. A gente é um bicho come, a gente come até a raiz, a gente não para. Então, o Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é Ele que nos conduz, e nos conduz por amor do nome dEle. Por amor do nome dEle. Não é pelo meu mérito, não é porque eu mereço, né? Tem aquelas pessoas que oram assim: ah, Senhor, se o Senhor ver que eu mereço algo, tá doido? Se Deus me der o que eu mereço, eu estou frito. Se Deus nos der o que a gente merece, nós estamos fritos. Não é porque nós merecemos, não é no nosso mérito, não é na nossa capacidade, não está em nós, é por amor do nome dEle. Sabe, essa compreensão de que o pastor que nos chama pelo nome, como diz Isaías 49, o pastor que carrega o nosso nome gravado na palma de suas mãos, o pastor que nos conhece intimamente, que é o nosso pastor e nós ovelhas, esse pastor colou o nome dele ao nosso nome. Então, as bondades e as misericórdias de Deus sobre a nossa vida, o socorro e o livramento dele e o guiar dele, essa mão de graça e misericórdia que nos toca por dentro, mexe com as nossas entranhas e nos conduz, é pelo nome dele, é por honra do nome dele, é pelo nome dele, não é pelo nosso mérito, não é pela nossa capacidade. Então o tempo todo esse salmo está dizendo: dependa do Senhor, viva a sua vida, corra atrás, a vida foi dada por Deus para você viver, mas entenda que tudo que você tem e pensa é da graça de Deus. Todo o seu mover na face da terra é fruto da graça de Deus, e o que a gente precisa é ter uma relação de profunda dependência com o pastor. Então deixa o pastor te tratar, deixa o pastor tocar no teu coração, deixa o pastor te levar de frente para o espelho, para você se olhar nos olhos, nem que seja uma vez na vida, e reconhecer o quanto você precisa dele. Reconhecer a sua profunda limitação, a sua inconsistência, a sua incoerência, a sua humanidade, e deixar o Senhor operar na sua vida. Para de se esconder, para de se esconder atrás de ativismo, de certezas, de convicções. Para com essa história de orar para fugir de falar com Deus. Para com essa história de ficar estudando a Bíblia para fugir de ouvir a voz do Senhor no seu peito. Baixa as guardas. Assume que você precisa do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nos guiando, nós estamos perdidos. E essa consciência, que nesse momento tão difícil da sociedade, tem que ser luz e sal. Uma palavra, uma atitude, uma postura de quem está vivendo a vida na dependência de Deus. Menos arrogância,
menos palavras de julgamento, menos colocar os outros contra a parede e deixar o Senhor agir em nós, por nós e através de nós. Que Deus te abençoe grandemente nessa sexta-feira. Nós agora, no Tratando a Alma, só nos veremos na segunda, mas que você tenha um fim de semana abençoado e abençoador pelo Senhor. Feche os seus olhos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo visitem a sua vida, inundem a sua vida, cortem e vazem a sua vida desde as suas entranhas até as suas relações, e que você tenha uma sexta-feira e um fim de semana abençoado e abençoador. Amém. Beijo no coração, que o Senhor te guarde. Forte abraço.